Era para ter feito. Tem mais perde nota agora? Perde. Quando você começou a perder mesmo? Hoje. Ah, é? Hoje? Hoje, agora, 10 horas da manhã. Tem que entregar as atividades, homenzinho. Eu não sei. Aí não tem ideia como. Então vamos lá. Vamos nós aqui. Semana passada nós começamos recursão, aí fizemos só se der a gente pode começar a aula, pode. Grato. Semana passada nós começamos a parte de recursão e a gente vai dar mais as aulas dessa semana em recursão antes de começar a construir as estruturas. Semana que vem a gente vai construir nossa primeira estrutura, a não ser que vocês querem inverter, ou tanto faz. O que vocês querem fazer hoje? Tem alguma sugestão ou vamos no planejamento? Então vamos. Você explicou muito no finalzinho da aula, ficou meio... Tá. Então vou começar aqui e aí vocês vão ter tempo para fazer, tá? Vamos fazer uma parte bem prática hoje. Vamos começar com fractais. Essa atividade de fractais, ela não é uma atividade com testes. Tem algumas atividades aqui que vão ser interativas. Então, essa daqui de fractais, quando vocês rodarem, aparentemente vocês não vão ver nada. Por quê? Porque ela vai gerar deixa eu abrir aqui. Quando vocês rodarem a atividade, ela vai gerar no local que vocês rodarem a atividade um arquivo de imagem, tá vendo? Então no local que vocês abrirem, derem o comando de open, ele vai escrever uma imagem. Essa imagem vai estar sendo gerada pelo rascunho. Nosso trabalho vai ser alterar esse rascunho para alterar a imagem. Então, vamos olhar aqui essa imagem da árvore. Então, esse aqui é o nosso desenho. Você pode aí abrir e mandar rodar a atividade do fractal e abrir o SVG. Vamos lá. Podem abrir o TKO. Tiver dado o erro de ontem, só atualiza. Aí você vai mandar abrir a atividade do fractal, rodar a atividade do fractal, ele vai gerar essa árvore que se chama com o arquivo tree.svg e a gente vai partir a partir disso. Bora lá. Qual é a atividade? Fractal. Fractais. Fractais. Abra a atividade de fractais, rode ela. No local onde você deu o TK Open, ele vai gerar nesse local um arquivo quando você rodar a imagem, quando você rodar o código. Esse código ele está escrevendo no arquivo SVG e gerando o arquivo SVG na pasta. Então o que eu quero é que você rode esse código, ache esse arquivo que a gente vai dar aula a partir disso. Quanto já é perdido para fazer essa casada? Filho, entrega essa semana que você não vai perder nenhum não, mas a partir da semana que vem a gente deduz os pontos, pode ser? Por quanto? Quanto é que você acha que deve deduzir? Eu não quero decidir isso. Então ele pode dizer que não vale mais nada, não entregar perdeu tudo, melhor assim? Eu não quero decidir ou influenciar. Tudo bem, então vou fazer uma enquete no grupo para a gente votar. Mas então ainda não perdeu, né? Não, mas entregue, homem. Eu não sei como usar. Tá certo. Nossa, o canivete Diz. assim, quando eu tô lá
no terminal, né? Se eu for dar o push lá para o repositório, vai todos ou tem que fazer de um por um? Não, vai todos. Quando você dá o ADD, você escolhe o que marcar. ADD ponto. Marca tudo que está na parte atual. Quando você der o push, tudo que você adicionou vai. É porque eu estava com essa dúvida. Eu estava falando. Não. Bom dia. Todo mundo conseguiu abrir a figurinha? Boa noite, Júlio. Tudo bem? Boa noite. Figurinha está aberta? Você não está gravando a aula? Sim. Está aqui, do lado. Figurinha está abrida, figurinha. Fizemos o abrimento. Então vamos entender o que é que está acontecendo aqui. Número 1. Aqui nós não temos. Calma. Aqui nós não temos nenhuma biblioteca de manipulação externa. Um SVG, ele não é um mapa de bitmaps. Ele não tem nada de renderização como um JPG ou compressão. Se você abrir o SVG como um arquivo de texto, eu vou abrir o SVG aqui, ó. nvim3.svg. Se você abrir o SVG, você vai ver que ele é um arquivo vetorial. São um monte de comandos dizendo quais os pontos que são ligados, quais as linhas que são desenhadas. Então, o SVG é um arquivo de ordens. Então, ele está dizendo, desenha essa linha dessa cor daqui para cá. Desenha essa linha dessa cor daqui para cá. Desenha essa linha dessa cor daqui para cá. Então, nós temos um arquivo chamado pen.go, que é a nossa biblioteca de desenho, que, na verdade, é uma imitação da ideia que é utilizada lá no Turtle do Python. Se vocês não conhecem, no Python a gente tem um módulo tartaruga, Turtle, que é utilizado para as crianças treinarem programação. E aí ele tem comandos que é ande para frente, dobra à direita, ande, dobra à esquerda, troque de cor, troque de espessura. Então, isso é emulado com a seguinte struct. Eu tenho um struct que tem um X, um Y, uma cor, um tamanho de traço. Heading é para onde ele está olhando, né? O ângulo para onde ele está olhando. Is down é para eu saber se o pincel está abaixado ou não está abaixado no Turtle. Então eu poderia andar, mandar o pincel levantar, andava de novo, baixava o pincel e riscava. Então eu estaria pulando essa parte em que o pincel está levantado. Elements é a lista com os comandos que esse carinha está gravando. Então cada comando vai ser um comando aqui do SVG, e no final, quando eu mando salvar, ele pega todos esses comandozinhos que são do SVG e grava no arquivo, gera isso daqui. Por que isso daqui é importante? Porque é através disso que nós vamos fazer os desenhos desses fractais aqui, ó. Então nosso objetivo vai ser desenhar esses fractais, a árvore, chamar de floco de neve, os círculos, os quadradinhos. Então eu peguei vários fractais que são fáceis de fazer para a gente poder brincar. Então vamos começar do primeiro. Quando a gente olha para o fractal, eu vou tirar aqui a firula. A firula são as maçãzinhas em vermelho. Deixa eu tirar. Se você quiser alterar alguma coisa, você pode comentar. Por exemplo, vou tirar aqui as maçãzinhas, que é da linha 17 à linha 20, que diz o quê? Se eu tiver num galhinho muito pequeno, ou seja, se o tamanho do galho for menor do que 10, uma em cada 10 vezes, eu vou desenhar um círculo desse tamanho. Então ele está fazendo essas maçãzinhas vermelhas aqui. Então se eu tirar isso e compilar o código de novo, então ele tirou as maçãzinhas. Então nosso objetivo vai ser brincar com esse código aqui. Vamos olhar para cá e entender o que é a recursão, o que é a ação e o que é a repetição. Beleza? Nesse caso, a ação é desenhe um galho. Ó, desenhei um galho, tá vendo? Esse galho. Aí eu viro um pouquinho para a esquerda e mando desenhar um galho, só que um galho menor. Tá vendo? Só que eu não vou realizar essa ação. Eu vou
delegar isso para recursão, não é problema meu. O meu problema é só esse galho aqui. Esse galho aqui é o meu problema. Então eu desenho um galho, viro um pouquinho para a esquerda e chamo a recursão para desenhar um galho menor. Viro um pouquinho para a direita e chamo a recursão para desenhar um galho maior e volto para onde eu comecei. Ponto. Isso é a ação. O desenhar do resto da árvore é uma consequência dessa ação recursiva. Se a gente olhar aqui para o meu código, para o nosso código, a gente vai identificar o quê? Número 1, eu tenho o critério de parada. O que é o critério de parada? Em qual momento que eu paro de desenhar? Aqui eu estou parando de desenhar se o galho é menor do que 10 pixels. Se eu diminuir isso daqui, menor do que 2 pixels, um galhinho bem pequenininho. Ele vai fazendo a mesma coisa até chegar no finalzinho. Se for menor do que 2 pixels, eu não executei não? Eu executei, não está desenhando pequenininho não, tudo bem. Menor do que 2, retorne. Isso daqui eu estou mudando a cor toda vez que vou desenhar o galho. Se eu tirar isso daqui é para ficar todo, pronto, de uma cor só. Árvore de fogo. Isso daqui, se eu tirasse, isso daqui faz com que os galhos fininhos, tá vendo? Eles estejam proporcionais à espessura. Se eu tirar esse daqui, todos os galhos vão ter a mesma espessura. Tá vendo aqui, ó? Todos os galhos vão ter a mesma espessura. Então, o coração do código são essas 5 linhas. Então, vamos entender o que aquela linha faz. Ele diz, desenhe uma árvore de 30 pixels. Ele diz, desenhe um galho de 30 pixels. Aí, o que é que eu faço? Eu vou andar para frente 30 pixels. Cheguei até aqui. Ele anda desenhando. Aí, quando chegou aqui, o que é que ele faz? Qual é a próxima linha? Ele vai rodar para a esquerda, menos para a esquerda, mais para a direita. Ele rodou um pouquinho para a esquerda e fez o quê? Chamou a recursão. Só que ele chamou a recursão para um tamanho de galho menor. Toda vez que eu chamo a recursão, eu estou baixando, eu estou diminuindo para 75% do tamanho original. Então o tamanho original é 100, aí para o segundo galho vai ser 75, aí o terceiro galho vai ser 75%, 75%, aí, e por aí vai. Ok, quando esse cara voltar dessa recursão, ele vai voltar para o mesmo ponto em que eu estava. Então o que é que eu faço? Eu viro para a direita. Para virar para a direita, eu tenho que desfazer o giro que eu tinha para a esquerda e virar mais a mesma quantidade de ângulo. Agora eu estou olhando para lá, o que é que eu faço? Eu chamo outra árvore. Chamo a árvore para o lado de lá. Quando a árvore voltar, eu desfaço o ângulo e ando de volta. E eu voltei para o canto que eu estava. Qualquer alteração que eu faça aqui vai mudar na minha árvore. Então, por exemplo, menos que 10. Deixa eu diminuir aqui, ó. Menos que 10. Tirei aquele excessozinho. Se eu mudar aqui o ângulo para 90. Peraí que eu não estou conseguindo adaptar não. 90% do fator. Ele não está indo não? Ixi, é muito grande. 90% está dando muita recursão. Ele não está conseguindo terminar não. Não. Bora, 80 aqui. Volte. Tem que matar o processo. Outra forma de rodar, ele não está conseguindo nem renderizar. Deu tanta chamada. Como isso daqui não é um JPG, ele não está compactado. Então, se tiver 1 milhão de traços no meu SVG, o meu SVG vai ter 1 milhão de linhas para renderizar. Aí ele não está conseguindo renderizar não, tem muita linha. Então, outra forma de rodar diretamente seria entrando lá na pasta. Morreu, travou tudo. Sai. CD, database, fractais,
Vamos ver aqui. Rodar de novo. Ó. Go, run, pen.go, draw.go. Preciso dos dois. E aí, deixa eu tentar abrir o meu SVG de novo. Qual o tamanho disso? Eu não consigo abrir aqui. Sempre que eu tentar abrir por aqui, ele tenta... Ah, travou tudo. Muita recursão, ele não vai conseguir renderizar não. Ah! RM, deixa eu tentar de novo. Ele.svg. Ué, por que não está dando certo agora? Vamos de novo. Porque... Ah, tá. Bora de pouquinho aqui. Que árvore magra. Árvore magra. Vamos aumentar de pouquinho aqui. 0.8. Olha, tá uma árvore mais gordinha. 0.9 é que deu esculhambou, né? 85. Vixe. Aí já tava sem fim, né? Pronto, então vamos agora, vamos lá. Primeira coisa que vocês vão tentar fazer, ao invés de 2 raminhos, tentem fazer 3 raminhos. Bora lá? Tenta fazer 3 raminhos ao invés de 2 raminhos. Fractais, né? Fractais. Fractais. Deu? Foi? Olha aqui que lindo. A espiral melódica. Vamos lá, tentem fazer 3 raminhos, um na esquerda, um na direita e um para cima. Oi. O quê? Ó, vamos aqui, ó. Vamos aqui. Esse código aqui está gerando essa árvore, tá? Então, esse trechinho aqui está gerando essa árvore. Como é que a gente faz isso? Identificando a ação e identificando a chamada recursiva. No caso da árvore, a ação é desenhar um traço. Isso daqui. Eu desenho o traço nesse walk. Andar é fazer... O P ele representa um pincel. Então, quando você manda ele andar, você está pegando o pincel e arrastando o pincel pela terra. Então, aqui eu estou andando de tamanho. A árvore ele começa bem aqui. Se a gente baixar a tela, baixar lá para baixo, ver o que é que tem na main. A main faz a seguinte coisa. Eu criei uma tela de 500 pixels por 500 pixels. Depois coloquei a cor como 25500, ou seja, vermelho. O pincel vai ser vermelho. Posiciono, tá vendo? Ó, posiciono o pincel no X250 e Y500. Quando a gente pensa em tela, eu pulei o fato de você talvez nunca viram isso, né? Então, bora lá. Quando a gente pensa em tela, o 00 é bem aqui nessa orelhinha.
O X cresce para lá e o Y cresce para baixo. Então, 250 seria a metade da tela e o fundo da tela. 250x, 500y. Então, está começando bem aqui. O reading 90 está colocando 90 graus, ou seja, o pincel começa apontado para cima. Então, quando o código começa, na minha primeira chamada de recursão, eu digo, ei, desenha um traço de 100 pixels. Então eu estou bem aqui, olhando para cima e mandando ele desenhar 100 pixels. E aí começa a recursão. Aí o que é que a recursão faz? A recursão faz isso. Eu estou bem aqui, número 1, eu vou andar 100 pixels para frente. Então esse walk, ele faz um traço de 100 pixels. Ok, agora eu estou bem aqui. Eu não vou desenhar os irmãos, os filhos, os tracinhos, porque minha responsabilidade é desenhar só esse cara aqui. Mas eu vou chamar a recursão para os tracinhos. Então eu vou virar um pouquinho para a esquerda, que no caso eu faço com o rotate, de menos ângulo. Positivo vira para a direita, negativo vira para a esquerda. Então eu coloquei aqui ângulo, porque eu posso só vir aqui em cima e trocar o ângulo para todos os casos. Então ele trocou assim, veio para cá. Aí chama a recursão para um galinho menor, porque o fator ele é uma parte do todo. Então aqui eu coloquei 75%, você alterando para 80%, 60%, vai mudar o quanto que a próxima instância vai ser menor. Então 75%, se esse era 100, o próximo vai ser desenhado com um tamanho de 75. Esse daqui tem 75 pixels. O outro vai ter 75% desse tamanho aqui. E por aí vai. Ok? Quando a recursão retorna, eu tenho que imaginar que eu estou olhando para o mesmo lugar, na mesma posição. Então agora que eu tinha virado ângulo para a esquerda, se eu virar ângulo para a direita, eu volto para o meio. Se eu virar ângulo de novo, eu vou para o outro lado. E aí eu chamo a recursão para o filho de novo. Ó, rodei 2 vezes ângulo. Estava para cá, rodei ângulo. Aí eu chamo para o filho do lado de lá. E aí eu rodo o ângulo de volta, estou olhando para cima e estou aqui em cima, e retorno. E aí eu voltei para o canto que eu comecei. Então toda chamada recursiva vai desenhar um galinho. Um galinho. Se a gente olhar na... Deixa eu mostrar aqui em sequência. Depois de desenhar, ó, onde é que eu faço o desenho? O desenho eu faço aqui, tá vendo? Ó, walk. Eu vou mandar salvar para a gente ver de pouquinho em pouquinho. Save to file. E aí, depois de salvar, eu vou dar um scan. Só para poder... Não, eu quero uma quebra de... Eu quero uma quebra de linha. Como é que eu dou? Ah, tá. Vou ler um caractere, então. Que aí ele vai ler o enter. Var char trash. Não, é uma runa, perdão. Pegar um caractere aqui e ler esse caractere. Então pronto. A cada interação ele vai voltar e parar e esperar a próxima coisa no terminal. Deixa eu rodar aqui interativo. Ué, era para ele parar. Ele não está parando não. Eu quero dar um getLine aqui, peraí. Como é que eu vou fazer aqui? Vai, Copilot. getLine. Não. Como é que eu faço esse gol? Eu vou pegar com o número mesmo. Var x int fmt. Oi. Eu diminuo o tamanho porque esse fator aqui ele é menor do que 1. Então toda vez que ele multiplica por esse fator e chama a recursão, ele está diminuindo. Sim. Vamos ver se deu certo agora. Pronto, agora deu certo. Ó. Então aqui ele desenhou o primeiro traço. Chamou a recursão para a esquerda. Não, ele está chamando para a direita primeiro?
Menos ângulo. Aqui ele está chamando para a direita. Aí ele vai até o último, tá vendo? E aí volta. Ele vai sempre para a direita, e quando não dá mais para ir para a direita, ele vai para a esquerda. Tá vendo a recursão? Ele faz primeiro um ramo inteiro, para quando ele termina o ramo inteiro, aí aqui ele volta. Ou seja, a esquerda do primeiro galho só vai ser desenhada depois que a direita toda tiver terminado. Porque ele vai sempre direita e esquerda. Então ele vai fazer direita, 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 esquerda. Aí volta. Esquerda, direita, esquerda. Aí volta. Esquerda, direita, esquerda. Então ele vai sempre nessa sequência. Tá? Sempre nesta sequência. Então, o que é que eu peço que vocês tentem fazer? Se vocês entenderam agora como é que é, vamos tentar fazer três ramos em cada árvore, ao invés de serem só 2. Vai ficar um na esquerda, um no meio e um na direita. Bora lá? ScanLN. Nem conhecia esse, ó. ScanLN é para ler uma linha inteira. Oi. Nesses últimos 2 passos aí, depois da segunda chamada da recursão, tá. Ele vai para o outro lado. Eu tenho que voltar para o local onde eu parei, porque a caneta ela tem um contexto de persistência. Como você tem a mesma caneta compartilhada entre todos os desenhos, quando você termina de fazer o traço, você tem que voltar para onde você estava, no ângulo que você começou. Se eu estivesse copiando, aí eu não precisaria, mas como é a mesma caneta entre todos, na hora que eu termino a minha recursão, eu tenho que voltar para o local onde eu estava, com o ângulo que eu estava. Por isso que eu faço esse menos para voltar para onde eu estava. Por exemplo, ó, eu vou fazer aqui uma recursão pequena. Na ida, eu vou colocar de vermelho. Bora botar de vermelho na ida. P ponto vermelho R255 GB. E na volta eu vou fazer 7 colo. Pronto. Então vamos olhar para cá agora. Eu estou colocando a cor, antes de fazer a recursão, eu coloco a cor de vermelho, RGB. Então R máximo, G nada, aí eu desenho, aí eu vou dar um save aqui para parar a p.save to file, e aí depois eu vou ScanLN, só para segurar a linha. Então vamos lá. Antes de andar na ida da recursão, eu coloco de vermelho, e na hora que eu for fazer a volta da recursão, eu coloco de verde. Vamos ver se dá certo. Ué? Ah, tá. Tem que ser interativo. Vermelho, vermelho, vermelho.
vermelho, vermelho, voltou da recursão verde. Foi vermelho, voltou verde. Ele não para nos retornos porque não tem quebra de linha. Agora ele vai voltar até onde? Voltou aqui, voltou para cá e vai fazer... Não, voltou para cá, né? Ele vai voltar até aqui para daí fazer o ramo para a esquerda. Aí agora ele vai para a direita, para a direita, para a direita. Retorna e vai para cima. Aí retorna e vai para cima e aí a gente vai até terminar nossa recursão. Então é assim que a gente faz a... E aí, como é que bota o terceiro aqui? É só colocar mais uma chamada recursiva, né? Ao invés de dar logo o passo para ir direto para a direita, esse daqui eu chamaria mais um aqui no meio. Chamo e rodo. Agora eu tenho 3. Uma com menos ângulo, uma para o meio e uma com mais ângulo e depois eu retorno para onde eu estava. Três. Hã? Não. Aí, quer que eu deixe para você? A gente vai tentar fazer pelo menos mais uma ou duas atividades aqui. Deu certo essa daqui? Entenderam qual é a ideia ou não? Hã? Viajaram total nessa? Vamos tentar uma mais simples, tá certo? Vamos tentar um embuar. Embuar, bora de embuar então. O embuar é fácil, pelo menos é mais fácil do que esse. Bora de embuar. Tá vendo esse daqui? Sabe, o que é a ação aqui? Olha aqui o embuazinho. Esquece as cores, esse daí está colorido, nem sei porquê, mas as cores acabam confundindo. O que é a ação? Lembra, a ação é o menor passo antes da repetição. Qual é a coisa que eu faço aqui? Eu desenho uma linha e o quê? E viro à direita. Ó, eu desenho uma linha e viro à direita. E a próxima linha que eu for desenhar, ela tem que ser do mesmo tamanho ou menor? Menor. E isso vai se repetir até que a linha fique bem pequenininha, tá vendo? Então é só isso, a ação é só isso. Bora aproveitar aqui o código da árvore pra gente... Hã? Porque se não for menor, eu vou fazer um quadrado. Se eu andar, dobrar, eu vou voltar para o quadrado. Para ele entrar dentro dele, as linhas subsequentes têm que ser menores. Não, todas são menores. Ó. Então vamos tentar fazer esse daqui. Cadê aqui meu desenho? Qual é esse aí, professor? É o embuar. Eu não tem nome não, eu chamo ele de embuar porque ele fica rodando aqui, né? Bora alterar aqui a árvore para embuar. Ok? Sempre que a gente, antes de startar a recursão, a gente tem que posicionar o pincel num determinado local, olhando para um determinado local. Se for para o nosso ficar parecido com esse, a gente vai colocar ele aqui perto do começo, né? Se a minha tela tem 500, vamos colocar ele aqui no 30-30. Vai ser mais ou menos esse cantinho aqui. 30-30, tá vendo? Vou tirar as cores por enquanto. Ai não, isso daqui é o tamanho da tela. O tamanho da tela é 500-500. Tá. A minha posição é que vai ser 30-30. E eu vou começar olhando para a direita. Então eu vou começar com ângulo 0. Olhando para o 0. Se a minha tela tem tamanho de 500 e eu quero que ele faça quase a tela toda, eu vou mandar ele andar uns 450. Tudo bem? Ó, comecei bem aqui, olhando para lá e mandei ele andar 450.
O que é que vai ser a ação? A ação vai ser apenas anda e diminui. Então eu vou andar, p.walk, vou andar de tamanho e vou virar à direita. Acho que a direita aqui está negativa, eu errei na hora de implementar. Mas aqui vai ser 90 graus. 90 graus. E aí eu tenho que chamar a recursão. Recursão do emboar, vou reduzir para 90% do tamanho original. 90% do tamanho original. E está aqui nosso código. Em algum momento ele tem que parar. Então, quando o tamanho ficar muito pequenininho, tamanho menor do que 10, eu paro a recursão. Criei, coloquei o início, virei para a direita, chamei a recursão e no final eu mandei salvar no arquivo. Vamos ver se o nosso emboar deu certo. Não, ele está dobrando para o outro lado, está indo para cima, tá vendo? Então aqui não é 90, aqui é o quê? Menos 90. E está reduzindo demais com 0.9, né? 0.95. Olha. Reduzir menos ainda, 0.98. Ah, começou a ficar legal. Começou a ficar legal nosso emboar. Ok? A gente pode mudar a espessura da linha com o comando p.set stroke width. Eu posso dizer que vai ser... Não, tem que ser bem menos. Dividido por 100 aqui. Para ficar proporcional. Então ele vai começar mais grosso e à medida que for se aproximando... Olha que efeito comédia. Só que não sumiu, né? Ficou tão pequenininho que ficou menor do que zero. Ficou menor do que zero. O maior valor entre 1 e esse breguesso. Para evitar que chegue no zero. Pronto. Cara, que coisa bonitinha, né? A dor no juiz, né? A dor no juiz. Tá doendo só nos meus olhos? Ok, então essa é a visualização da ideia de recursão. Eu faço apenas o passo e chamo a chamada recursiva. As outras atividades são bem parecidas. Vamos só ver se a gente consegue enxergar o que é a ação e o que é a recursão aqui. O que é a ação e o que é a chamada recursiva. O que é que vocês estão vendo? Vocês estão vendo vários círculos, ou não? A ação é desenhar um círculo. Um círculo, por exemplo, baseado nesse ponto, eu desenho um círculo com um determinado raio. E aí eu faço o quê? Ando, faço um laço, né? Para 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Faça 6 vezes. Anda, desenha um círculo menor, volta, vira à esquerda e aí mantém isso dentro de um loop. Faz isso 6 vezes. E aí eu vou ter 6 chamadas recursivas. Bora, eu vou deixar vocês escolherem um desses para a gente fazer, tá? Ó, aqui eu só fiz um loop. Faz um círculo e faz um loop desenhando, chamando 6 vezes a recursão. Bora olhar para esse daqui, então. O que é que vocês estão vendo aqui? Aqui a ação foi desenhar um círculo e a chamada recursiva foi
desenhar 6 círculos recursivamente. Anda e desenha. Aqui, o que é a ação? Desenhar 5 linhas, perfeito. Então eu vou para cá, desenhando uma linha, e aqui eu chamo a recursão. E aí a recursão vai ser desenhar 5 linhas. Ele chega aqui e desenha 5 linhas, é que nem a árvore. Só que a diferença é que a árvore eu ando, a árvore chama as recursões. Aqui eu estou chamando, fazendo um laço, faça 5 vezes. O quê? Anda e chama a recursão. Aí dentro da recursão faça 5 vezes. E aí cada recursão vai desenhar as suas 5. Só que como você chega aqui no pequenininho, aí ele parece que é essa florzinha, porque eu tenho 5 desenhos pequenininhos. E esse daqui? Parece um circuito bonitinho, né? O que é a ação? Desenha um quadrado. E a recursão? 4 quadrados. Cada vértice vai ter o seu quadradinho. Tá vendo aqui, ó? Cada vértice tem o seu quadradinho. Então, a ação é desenhar um quadrado. Aqui, ó. E a recursão é desenhar 4 quadrados. Aqui o emboar a gente já viu. Esse daqui. Esse aqui não vai dar para ficar igual, porque eu não implementei a parte de fazer preenchido, né? Mas a gente conseguiria desenhar o quadrado. O que é a ação? É desenhar um quadrado. E a recursão são quantas? Chamadas recursivas. Para esse cara aqui, eu tenho a chamada recursiva de quantas? 8. Seriam esses 8 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá vendo? Cada grande tem 8 pequenininhos ao seu redor. Esse daqui vai ter o quê? 8 pequenininhos. Esse daqui vai ter o quê? 8 pequenininhos. E cada um desses daqui vai ter o quê? 8 pequenininhos. Bora ver esse daqui. Desenhar um triângulo. E a chamada recursiva? 3 triângulos. Esse triângulo grande aqui tem 3. Esse pequeno, tá vendo? Ó? Esse pequeno e esse pequeno. Esse daqui é o código mais fácil de fazer. Esse daqui é o mais fácil de fazer. O trigo é o mais assim estranho, mas é parecido com a árvore também. O que seria a ação do trigo? A ação do trigo é andar, chamar 2 recursões, andar, chamar 2 recursões, andar, chamar 2 recursões, andar, chamar 2 recursões. Então aqui eu tenho um for, eu faço 4 vezes a mesma coisa. Aqui eu tenho um for, faça 4 vezes. Anda, vira, chama recursão, vira, chama recursão, volta. Então isso é a ação do trigo, faça 4 vezes. Vamos tentar fazer esse daqui. Esse daqui é bem facinho de fazer, que é o bom que eu não tenho que calcular nada. Bora tentar fazer aqui juntos o triângulo. 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 Vamos lá. O que é a ação do triângulo? Anda. Anda, faça 3 vezes. Anda, anda, vira e desenha um triângulo menor. Anda, vira e desenha um triângulo menor. Faça 3 vezes. Ó. Anda, vira e faz um triângulo menor. Anda, vira e faz um triângulo menor. Anda, vira e faz um triângulo menor.
É isso que é a ação. Então, bora lá. Tem que ter o nosso ponto de parada, né? E agora eu vou, faça 3 vezes. For, range de 3. O que é que eu vou fazer? Anda o tamanho que é para eu andar. Vira. Para fazer o triângulo eu vou rodar 120. E aí eu vou fazer um triângulo menor. Triângulo. O tamanho desse triângulo é metade do triângulo grande. Pronto. É para ser só isso. Será que deu certo? Ó. Faça 3 vezes. Anda, dobra. Dobrar é negativo, né? Anda, dobra e desenha um triângulo menor. Anda, dobra e desenha um triângulo menor. Anda, dobra e desenha um triângulo menor. Vamos ver se deu certo aqui. Deu. Como o meu triângulo mínimo foi 10, se eu colocar 5, ele vai fazer menorzinho. 3. Legal, né? Fazer aqui um maior. 1000 pixels. 1000 por 1000. E o primeiro vai ter tamanho 950. Ficou a mesma coisa. A diferença é que dá para ver os triangulinhos agora. Legal, né? Parece um monte de montanhazinha. Uma montanha zona, uma montanha média. E aí as montanhazinhas aqui embaixo. Oi. Sim. Ok? Então, vou deixar essa atividade para vocês brincarem de tentar fazer os outros. Tá bom? Alguns vocês vão ter que criar a função de desenho. Por exemplo, como é que é a função que desenha um quadrado? Draw square. Square. Oi. Como é que o senhor vai poder fazer naquela dada do círculo? O senhor fazer o círculo ir para o lado. Você está na posição do círculo, eu acho que tem. Lembra que o pincel ele já tem a função de círculo, draw circle, que desenha baseado em onde o pincel está. Então, o que a gente teria que fazer? No caso dos círculos, vamos olhar para cá. Eu parti aqui de um ponto. O círculo e o floco são o mesmo fractal. Só que a diferença é que no floco eu desenho o andado e no círculo eu desenho ele pulando de um canto para o outro, tá? Então no floco eu estou desenhando esse processo de andar. Então o que eu faria aqui? Pensando que eu estou no meio, eu desenharia o círculo. A primeira coisa que eu vou desenhar é o círculo nesse local que eu estou. X e o Y, tá certo? O círculo precisa só do local onde eu estou. Pronto. Desenhei o círculo. Aí agora eu vou fazer, no caso do círculo, eu vou fazer quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 6 vezes. Fazer 6 vezes. Então eu vou me imaginar que eu começo sempre olhando para a direita, tá? Coloquei ele apontado para a direita. O que é que eu vou ter que fazer? Andar até a borda. Então eu vou andar o tanto de raio. P ponto, vou andar o tanto do raio. Seria esse tamanho aqui. Cheguei bem aqui. O que é que eu faço? Chama recursão. Triângulo. O círculo pequenininho vai ser mais ou menos um tamanho do círculo grande. Aí eu chamo a recursão
volto para onde eu estava, p.walk menos tamanho, ó, menos para voltar para onde eu estava. Então eu andei, chamei o círculo, voltei. O que é que eu faço agora? Tenho que virar. Eu vou fazer 6 vezes. Se eu vou fazer 6 vezes, cada ângulo vai ter 60, não é turn, é rotate. Andei 60, porque se eu fizer 6 de 60, eu vou andar 360. Eu vou voltar para o canto original. Então fiz 6 vezes isso. Isso deve dar o círculo. Deve dar o círculo, mas vai mostrar as linhas, provavelmente. Então, para começar esse fractal, eu vou ter que voltar para o centro. Vou ter que começar no centro, olhando para a direita. Quem é o centro? 250. 250, para olhar para a direita, eu estou olhando para o 0. Então, vamos ver se deu certo aqui. Não, aqui o tamanho vai ser de... O meu lado vai ser 200. 200, vai ser 200, porque senão vai ficar grande demais. Ó, aqui a gente está errando que ele está andando, está fazendo o círculo fora do limite, tá vendo? Ó? Além de que eu estou vendo as linhas. Então, antes de andar, eu vou ter que tirar a caneta do papel. Set down vai para false. Antes de andar, eu tiro a caneta do papel. Ué, ai não, eu estou em go. E antes de desenhar, eu coloco a caneta no papel. True. Então eu posso fazer só assim. Na hora que eu terminar de fazer o círculo, eu tiro a caneta do papel. Então aqui eu já não terei mais a caneta no papel, tenho só os círculozinhos. Ó, levantei a caneta. Dava para ter colocado uma função up aqui, ia ficar melhor do que set down true. Up e down. Agora a gente tem que ajustar onde é que esses caras vão parar, né? Significa que eu estou andando demais. Esse tamanho, ele deve estar usando como diâmetro. Esse tamanho ele está usando como diâmetro. Então, na hora que eu desenho o círculo, por que está tão grande? Por que está tão grande? Era para eu andar menos. Ah, tá. Então, isso daqui é para ser tamanho. E isso daqui é para ser tamanho. Ah, já começou a melhorar, tá vendo? Só ajustei os locais. Tá aqui minha recursão. 180. Com a biblioteca de desenho, né? Ia ficar melhor, mas aí ia ter que importar e tal. Só desenhar no SVG é mais prático. Tamanho menor do que 1. Ele não faz os círculos muito pequenininhos, mas fez, ó. Tá aí nosso. Tá parecido com o outro? Tá, né? Tá parecido com o outro. Beleza, eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça com os outros. A gente já fez 3, tudo bem? Aí vocês tentam fazer o outro. Para o outro, vocês devem fazer a função de desenhar o quadrado. Desenhar o quadrado. Oi. Como é que faz para voltar inicial mesmo? Você pode dar um set position, que aí você diz onde ele... Bota ele no canto que você quiser. Set position, você bota ele no canto que você quiser. Set heading, você coloca ele para o ângulo que você quiser. Aí, o rodar para a direita está negativo e rodar para a esquerda positivo. Acho que é assim. Aí, set down, para você colocar ele no papel ou tirar ele do papel. Aí, vocês podem tentar fazer os outros desenhos. Para fazer o desenho para fazer o desenho do
Do foco de neve a gente já resolveu também, fica faltando só o circuito e o carpete de Sierpinski. Circuito, carpete de Sierpinski e o trio para vocês terem alguma coisa para brincar, senão a gente faz tudo, não tem graça. Tudo bem, tudo bem. Bora para o próximo. Bora para a próxima atividade. Próxima atividade também é uma atividade visual, tá? Então, a gente vai aqui para a atividade chamada X, que está debaixo do fractais. X também não tem teste, é a atividade visual, é a atividade com grids, para a gente poder fazer alguns algoritmos de grafo sem precisar usar o grafo. Na hora que vocês rodarem o X, ele vai gerar um SVG, só que vai ser um SVG interativo. Ó, se vocês abrirem aqui o grid.svg, ele vai gerar um SVG interativo. Vocês estão vendo aqui, ó? Isso aqui não é uma animação. Isso é um SVG que ele está o tempo todo escrevendo. Dá um delay, escreve, dá um delay, escreve. O VS Code percebe que está tendo alteração no SVG e fica o tempo todo carregando. Então o algoritmo está rodando aqui, escrevendo o SVG para a gente. Veja se vocês conseguem abrir de vocês. Ele vai gerar, junto de onde estava o tree, vai gerar um grid.svg. Então toda vez que vocês rodarem o código, ele vai rodar e vai gerar o algoritmo que vai gerar um labirinto perfeito, só que um labirinto perfeito interativo. E o que a gente está vendo aqui é a busca por caminhos. E a gente vai tentar entender esse algoritmo agora. Beleza? Tudo bem? Tudo bem? Deu certo abrindo de vocês? Eu ainda não fiz. Eu tenho que fazer a primeira. Pam, pararam, pam, pam, pam. Blam, 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 blam. Ok, deu certo? A gente pode começar? Foi ou não foi? Bora, estou esperando vocês. Mês. Então, bora lá. A ideia, vocês preferem nos honeycombs, é o nome desse breguesso? Nos hexágonos ou quadradinha? O algoritmo é igual, é o mesmo, entendeu? Seja aqui ou seja no quadradinho, o algoritmo é o mesmo, não muda. A diferença é que talvez um mais bonitinho do que o outro, só. Se eu mudar, para mudar pro hexágono, são 2 burn, dig, square, 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 square. Deixa eu ver se ainda tem algum X aqui. Aqui. Square. Square. Devia ter dado um Ctrl F grande aqui. Ó. Mesma ideia, só que agora na grid quadradinha. Então, esse algoritmo ele é bem parecido com o algoritmo da queimada, só que o objetivo dele
é construir um labirinto perfeito. O que é um labirinto perfeito? Entre quaisquer dois pontos do labirinto só existe um único caminho. Então, se você pegar aqui dois pontos qualquer desse local, você só vai ter um único caminho. As quinas não valem, tá? Então, por exemplo, daqui para cá, você vai ter que vir por aqui, por baixo, para chegar até aqui, tá vendo? Desse ponto para esse, você vai ter que vir como? Assim. Aí daqui vai... não é por aqui não. Vai por aqui por baixo, e aí eu vim por aqui, para cá, cheguei até aqui. Então, qual é a ideia desse algoritmo? Deixa eu tentar, vamos aqui, pedaço por pedaço. Não, eu quero Perfect Maze. Dig. Tiro o sleep. fmt.scanln. Tiro o sleep. fmt.scanln. Então, bora aqui. Então, bora lá. Então, a gente começa num ponto e a nossa ação, enquanto na queimada a gente perguntava, a gente só lançava a ideia de tocar fogo para todos os lados, aqui eu vou olhar para os meus vizinhos, no caso eu tenho 4 vizinhos, e vou ver quantos deles são elegíveis para serem furados. Quantos deles eu posso furar? Eu posso furar um vizinho se furar esse vizinho não gerar dois caminhos para o mesmo destino. Então, bora lá. Vamos olhar para cá que a roda no algoritmo a gente entende, tá? Olha para cá. Aí ele olha para os 4 vizinhos dele. Aí pergunta, eu posso furar esse cara? Quantos vizinhos furados ele tem? Esse carinha aqui. Quantos vizinhos furados esse cara tem? Ele tem e ele tem o lado de fora, que a gente vai contar como furado para o cara não conseguir escapar. Esse cara tem 1, que sou eu, e 2, que é o lado de fora. Então eu não posso furar ele. Porque se eu furasse esse cara, eu escaparia. Esse daqui tem quantos? 2 também. O de baixo, só 1. Só eu e o da direita. Só eu também. Então eu tenho 2 possibilidades. O que é que eu vou fazer? Escolher aleatoriamente um deles, porque a minha formação do labirinto tem que ser aleatória. Então eu boto esses 2 caras dentro de uma lista, sorteio um deles e chamo a recursão para esse cara. Nesse caso aqui, a nossa recursão foi para o de baixo. Estou bem aqui? Quais são as opções dele agora? Eu tenho para a direita, posso ir para a esquerda? Não, porque já está furado. Posso ir para a esquerda, teria 2 opções. Para cima já está furado. Eu tenho para baixo, que só tem eu, e para a direita, que também só tem eu. Então eu escolho aleatoriamente entre uma das 2. E agora? Para baixo e para a direita. Escolho aleatoriamente uma das 2. E agora? Quais são as opções que eu tenho de vizinhos que eu posso furar? Posso furar para cima? Não. Porque esse cara tem quantos vizinhos furados? 1, 2. A gente só está olhando nas diagonais, nos cardeais. Então não posso furar esse cara, que ele tem 2 vizinhos furados. Posso furar esse? Posso, ele só tem um vizinho furado. Posso furar o de baixo? Posso, porque ele só tem um vizinho furado. Então eu coloco esses 2 numa lista, sorteio um dos 2 e continuo o algoritmo. E agora, quantas opções eu tenho? 2, para baixo e para a direita. E agora? 2, para baixo e para a direita. Para baixo, para a direita e para cima. E agora? Direito para cima. E agora? Eu tenho 3 opções. Que aqui
ele só tem quantos vizinhos furados, esse cara? Só eu. Porque aqui, lembra, ele não conta diagonais, só tem eu furado. Esse daqui só tem eu furado e esse daqui só tem eu furado. Tenho 3 opções. Então, o que a gente tem de função aqui? A gente tem uma função para, dado um ponto, calcular quantos vizinhos furados esse cara tem. E essa função eu preciso para saber se esse cara é elegível ou não para ser furado. Então, dentro do meu loop eu vou ver quantos vizinhos furados eu tenho. Não, para todos os meus vizinhos, se ele for furado, eu coloco ele na lista de elegíveis. Depois eu seleciono um vizinho da lista de elegíveis, furo ele e chamo a recursão para ele. Agora vamos imaginar o momento que essa recursão para. Porque em algum momento eu vou chegar num ponto em que eu não tenho mais opção. Aqui eu tenho quantas opções? Só uma para cima. E aqui? Nenhuma. Ele vai olhar e dizer, opa, quantas opções de vizinhos? Não, esse não, que tenho 2 vizinhos furados. Esse daqui também tem 2 vizinhos furados. E esse daqui também tem 2 vizinhos furados, eu e o lado de fora. Então agora o que eu faço? Eu volto da recursão. Isso daqui é um empilhamento de chamadas recursivas. Esse cara chamou a recursão para esse, que chamou 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 para esse. Está tudo empilhado a minha pilha de execuções. Como esse cara não tem mais ninguém, ele retorna a recursão para esse daqui. E aí o que esse cara vai fazer? Ele vai ver, eu tenho ainda vizinhos que eu posso furar? Ele tem vizinhos que ele pode furar? Não. Então o que é que ele vai fazer? Voltar. Esse cara ainda tem vizinhos que ele pode furar? Tem. Então enquanto eu tiver vizinhos para serem furados, eu furo os meus vizinhos. É uma guerra de faca no escuro. Você vê o vizinho, enquanto tiver vizinho para furar, eu furo. E aí a gente vai. Não tem ninguém para furar, não tem ninguém para furar, pops, esse cara tem para direita, chama. E esse daqui? Tem para cima e para direita. Tem para cima, para direita, para esquerda. E aí o algoritmo vai. Até que ele chega nesses pontos, esse daqui tem quantas opções? Tem para cima e tem para baixo. Eu vou para baixo. Ainda tenho para baixo. Agora ele vai se encurralar. Agora eu tenho para cima? Tenho. Tenho para direita? Para esquerda? Não, então eu tenho que voltar. E aqui? Tenho que voltar. Não, ainda tinha para direita. Mas agora ele tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Agora ele pode ir para baixo. Ou seja, os pintados de amarelo que vocês estão vendo são o quê? O que é que vocês estão vendo de pintado de amarelo? O que é que esse pintado de amarelo representa? Talvez ele possa ter mais um caminho. O pintado de amarelo é a pilha da recursão. Se vocês olharem para o amarelo, significa que a recursão chamou todos esses caras. A recursão vai ter que voltar por eles, porque foi chamada a partir deles. Quando a recursão terminar inteira, eu vou voltar para onde? Vou voltar para o primeiro cara que chamou o primeiro elemento. Então aqui eu estou chamando. Ixi, não é aqui não. Chamando, voltando, voltando, voltando. Quando eu voltar à recursão, eu sei que eu passei por todos os caminhos possíveis. E que não tem nenhum local que eu poderia ter furado e não furei. Acabou a recursão. Vamos olhar para a cara dele. Vamos olhar para a cara desse indivíduo. Então, aqui, amém, que vocês receberam, amém, está só verificando se é o algoritmo da queimada ou o algoritmo do labirinto. Se for o do labirinto, vai chamar criar labirinto perfeito 15 por 15.
Então, criar labirinto perfeito. Bora lá. O que é que ele faz? Cria uma matriz e manda furar. Manda furar qual posição? A posição 1, 1, né? E aqui são as opções de cores, né? O que é que vai ser? O que é parede? O que é caminho? E o que é buraco? Então, a parede está de C, caminho está de amarelo e o buraco está de branco. Então, vamos lá. Essa daqui é a função principal. Só está mais comprida assim porque tem a parte visual, mas vamos lá. Mandei furar esse cara nessa posição. Aí, o que é que eu faço? Primeira coisa, eu tenho que saber quem são os meus vizinhos. Então, o que é que essa função faz? Pegar os vizinhos, vai pegar os vizinhos da direita, da esquerda, de cima e de baixo. Lembra aqui do que a gente fez lá na queimada? Linha mais 1, linha menos 1. Coluna mais 1, coluna menos 1. Está aqui os meus vizinhos. E agora, vamos olhar aqui para esse código. O que esse código está fazendo? Bora, tente interpretar isso daí. Tem um contador para esse cara aqui. Aí eu verifico o que é que o range faz. Vocês ainda lembram o que é que o range faz? O range, ele caminha no índice e no valor. Ok? Vizinhos é uma lista de posições. Posição é uma linha e uma coluna. Então esse cara aqui, ele representa uma posição. Então o que é que eu estou olhando? Se essa posição não está na matriz, eu aumento a contagem. A posição não está na matriz, eu aumento a contagem. Se essa posição é um buraco que eu fiz, ou é um caminho, ou seja, se não é uma parede, eu aumento a contagem. Se a contagem é 0 ou 1, significa que eu posso ser furado. Ou seja, estou olhando aqui para esse cara. Quantos vizinhos... acabei embutindo aqui. Estou olhando para esse cara. Quantos vizinhos furados ele tem? Ó, esse carinha aqui. Quantos vizinhos furados ele tem? Eu olhando para todos os vizinhos dele. Se o vizinho dele é fora da matriz, eu aumento a contagem. Se o vizinho dele é um buraco, eu aumento a contagem. Quantos vizinhos furados ele tem? Se ele não tem nenhum vizinho furado, ou se ele tem um vizinho furado, significa que eu posso furar esse cara. Se eu posso furar esse cara, eu faço um buraco nele, mando desenhar a matriz, aqui eu estou parando a linha, e aqui eu estou embaralhando os vizinhos dele para tentar furar os vizinhos dele. Ó. Embaralhou. Vocês já ouviram falar do shuffle? Nem no baralho, não. No shuffle é o embaralhar. Isso daqui é a função de embaralhar. Pegar vizinhos, retorna uma lista de vizinhos, e o shuffle faz o quê? Embaralha esses vizinhos. Aí aqui eu estou chamando furar, é até mais fácil do que eu disse para vocês. Estou chamando furar para todos os vizinhos, ó, em ordem aqui. É até mais fácil. Então, se eu conseguir furar alguém, ele tenta furar todos os vizinhos. Só que ele não fura numa sequência, esquerda, direita, para cima, para baixo. Ele embaralha os vizinhos e tenta furar embaralhado. Se o vizinho puder ser furado, que é esse código bem aqui, ó. Quando é que eu sei que eu posso ser furado? Eu sei se eu posso ser furado se eu não abro uma duplicidade de caminho dentro do meu labirinto. Ou seja, se olhando ao meu redor, eu tenho no máximo um vizinho furado. E aí ele continua esse algoritmo para todos os outros. Para a gente ter a ideia de furar e desfazer o furo, eu estou marcando com duas cores diferentes. O PF é onde ele está
E quando ele sai da recursão, ó, aqui, ó, o dig é a chamada recursiva, tá vendo? Ó? Dig, ele chamou a recursão. Quando ele sai da recursão, ele se marca de caminho furado, né? Fim de recursão, hole. Que aí eu tenho o amarelo, que representa a chamada recursiva, e o branquinho, que é quem já saiu da chamada recursiva. E aí no final eu tenho o algoritmo furadinho. Pronto. O algoritmo está aqui. Poderia até tirar esse cara daqui para uma função, para outra função, mas isso daqui é a ideia de pelo menos uma parte da ideia do que é um backtracking. Backtracking no português é retroceder. Retroceder. Vocês já fizeram um sudoku alguma vez? Já tentaram fazer no papel um sudoku? O sudoku é aquele que você tem os 9 números para colocar dentro do local, né, assim? E aí você tem que colocar de acordo com algumas regras, que é naquela linha, naquela coluna e naquele próprio quadrado de 9, você não pode ter mais de uma vez aquele número. Uma forma burra que a gente poderia fazer é um algoritmo desses de recursão. Pega o primeiro, tenta colocar os 9. Só que na hora que você tentar colocar, antes de colocar o número, você vai ver, eu posso colocar esse número aqui? Aí você vê, não posso, porque já tem 1. Posso colocar o 2? Não posso, porque já tem 2. Posso colocar o 3? Posso. E aí eu vou para o próximo, chamo a recursão para o próximo elemento. Posso colocar 1? Não. Posso colocar o 2? Não. Posso colocar o 3? Não. Posso colocar o 4? Não. 5, 6, 7, 8, 9. Posso colocar ninguém. Então o que eu tenho que fazer na recursão? Voltar. O cara que eu coloquei o 3, não pode ser o 3 aqui, então agora eu vou tentar o 4. E aí eu chamo para frente de novo. Não deu, o que eu faço? Volto. Aí o que eu faço agora? Eu tento botar o 5. E aí eu vou. E aí a gente fica nesse processo de ir e voltar, e voltar, até conseguir preencher tudo. Os exercícios de recursão, eles não são triviais, porque eles exigem um bocado de queimação de cérebro para tentar fazer, mas eles são legais. Gostaram do labirinto? Gostaram? Bonitinho o labirinto? Tem uma atividade lá tem uma atividade aqui que ele é o labirinto, escapando do labirinto. Ele não é a construção, ele é mais simples. Ele é baseado na ideia de retrocesso ou backtracking. Então, qual é a ideia? Você vai procurar a saída do labirinto. Então aqui a gente tem duas partes. Isso daqui é a tua entrada, ó. Esse daqui é o teu código de entrada. Então você tem hashtags, que são as paredes, e underlines, que são os espaços em branco. Em um local é marcado o início do labirinto, com o i, e em um outro local é marcado o final do labirinto. Primeira coisa seria fazer o parse disso daqui, para transformar isso daqui numa matriz, mas eu acho que o código já faz. Deixa eu ver aqui. Faz. Ó. Procurar posições. Procura onde é que está o início e o fim, e te retorna isso como um vetor de posições. Então, o que é que ele já te dá? Lê a matriz inteira, tá certo? Lê a matriz inteira e chama a tua função, ó, lê aqui procurar posições para fazer o parse da matriz, procurando onde é que é a posição de início e de fim, e chama o teu algoritmo, que é o que você tem que fazer. Você tem que implementar um algoritmo, que é procurar saída. O que é que o procurar saída vai fazer? Fazer a recursão para eu sair olhando os meus vizinhos recursivamente até eu conseguir cair num vizinho que seja o fim do labirinto. Então eu vou chamar para os meus vizinhos e chamar para os meus vizinhos e chamar para os meus vizinhos. O que a gente vai ter que tomar cuidado aqui? Como a ideia é que eu ande e retroceda,
Conforme eu ando, eu tenho que marcar que eu já andei, que eu estou andando ali. Que nem o amarelinho, de furar. E se eu chegar num beco sem saída, eu tenho que marcar que aquilo dali não é o caminho que me leva ao resultado. Sacou? Então, o algoritmo mais simples seria: faz o span, que nem o queimada, para todos os locais. Faz o span, roda o algoritmo para queimar todos os lados. Só que, quando o meu vizinho retornar da queimada dele, ou seja, eu disse: ei, eu não sou o destino, eu não sou a saída. Aí eu tenho que perguntar para os meus vizinhos: algum de vocês é a saída? Eu vou perguntar para todos os vizinhos. O que é que eles podem me responder? Rapaz, eu também não consegui chegar na saída através de mim. Ou então, no caso base, algum deles vai dizer: ei, eu sou a saída. Quando esse cara retorna, ele retorna true: ei, eu sou a saída. Se eu fiz o span da recursão para todos os meus vizinhos e algum dos 4 retornou dizendo: ei, eu sou saída, eu sou um caminho para a saída, o que é que eu também tenho que retornar? Sim, eu também sou um caminho para a saída. Lembra, na recursão, a mente é individual, cada bloquinho processa apenas a si mesmo. Você chama a recursão para o primeiro bloco, para o início: ei, você é caminho para a saída? O cara não sabe, então ele faz o quê? Ele vai perguntar para os 4 vizinhos dele: algum de vocês é caminho para a saída? Aí eu cheguei no cara que está no meio do labirinto, que também não sabe. Aí ele olha para o fim e pergunta: eu sou igual ao fim? Não, eu não sou igual ao fim. Aí ele pergunta para os 4 vizinhos dele: algum de vocês é caminho para a saída? Se os 4 retornarem não, o que é que ele tem que dizer? Não. Se nenhum dos meus 4 vizinhos é caminho para a saída, eu não sou caminho para a saída. Mas se algum dos 4 retornar que sim, que é caminho para a saída, o que é que consequência eu sou? Eu também sou caminho para a saída. Então eu digo para o cara que me chamou: ei, eu sou caminho para a saída. E aí, essa informação do cara que encontrou vai voltando até a origem. Por que é que eu não tenho caminhos em duplicidade? Porque o algoritmo onde está sendo feita essa busca é o que a gente chama de labirinto perfeito, que é o que vocês acabaram de ver sendo construído. Ou seja, entre 2 pontos quaisquer, só existe um único caminho. Então, desse I para esse F, obrigatoriamente vai ser aqui. Então, a gente vai ter aqui 2 etapas. Primeiro, a etapa de expansão, onde ele sai procurando por todos os caminhos. E a etapa de limpeza, onde eu vou pegar o meu labirinto e processar. O caminho amarelo, tá vendo aqui que me retornou, que chegou no destino, eu vou pintar de bolinhas, e todos os dead ends, os caminhos vazios que acabou dando X, eu vou desfazer para tracinho, que é, acho que já tem até isso, ó, remover erros. Todos os dead ends, todos os caminhos vazios, coloquei tracinho. Então, o nosso trabalho é procurar a saída, e eu sou tão bonzinho, ó, que eu até já ajudei aqui marcando os algoritmos aqui. Se a posição não existir ou não for um caminho, eu não sou caminho. Se eu sou o fim, se eu cheguei no fim, sim, eu sou o caminho. E aí eu me marco como bolinha, porque eu sou um caminho para o destino. Se eu não sou o fim, eu vou chamar para todos os meus vizinhos: ei, algum de vocês é o caminho? Se algum deles for caminho, eu também sou caminho para o fim. Se nenhum for caminho, eu sou um dead end, eu sou um caminho vazio, eu marco X, se não, eu marco bolinha. E aí eu consigo fazer a expansão e retornar até a origem. Então isso daqui fica como tarefa obrigatória para vocês. E eu vou deixar, não sei se vocês estão com disposição ou não, para fazer o Sudoku. E aí, vocês têm vontade ou deixa como opcional? Hã? Qual é a vibe de vocês aí? Hã? Ó,
Isso daqui é um Sudoku em 2 dimensões. Então eu vou passar esse daqui, tá? É o Sudoku em linha. Vai passar um labirinto, Sudoku? Sim. O labirinto, mas eu fiz o algoritmo com vocês aqui. Tá, tudo bem. Labirinto. Rapaz, eu tô dando já tô dando um algoritmo. Eu vou fazer pelo menos esse daqui para ter alguma coisa divertida para vocês fazerem na semana. Ó, isso daqui é a mesma coisa do Sudoku, exato, mesmo algoritmo, só que ao invés de você ter que pensar em matriz, você vai pensar só na linha. Tá vendo? Qual é a coisa? Isso aqui é um Sudoku em linha. Então é assim, ó. Você começa com uma string de partida, que ela é formada por dígitos e pontinhos. E você tem um valor limite de L, ou seja, você só consegue colocar números até L. E qual é a ideia? Onde tem pontinho, você tem que colocar um número. Tudo bem? Mas qualquer dígito precisa estar a uma distância mínima de L casas de outra ocorrência dele mesmo. É fácil entender, bora olhar para cá. Então, se o meu é 3, tá bom? 3 é a minha distância L. Significa que eu posso colocar números até 3 e qualquer número tem que estar a 3 casas de distância dele mesmo. Tudo bem? Então, o que é que eu posso colocar nessa posição bem aqui? Eu posso colocar o 1 aqui? Não, porque o 1 está aqui do lado. Posso colocar o 2? Não. Posso colocar o 3? Posso. Poderia colocar o 0 aqui? Não, porque ele não está a 3 casas de distância do 0. Então aqui só cabe o 3. E qual é a única opção que cabe para esse outro pontinho aqui? É o 0, porque ele está a 3 casas do 1, menos de 3 casas do 2, menos 3 casas do 3. Entenderam? Então, por exemplo, esse daqui. Eita, a mesma ideia do Sudoku. Você pode colocar número de até 5, mas você não pode colocar qualquer número. Então, você pensaria, ó, você vai aqui. Quais são as opções que eu poderia colocar aqui? Já é o algoritmo, bora lá. Quais são as opções que eu poderia colocar aqui? Aí você vê, numa distância de até 5 casas, quem não conflita? Posso colocar 1, deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Não sei se inclui. Não, é. 1, 2, 3, 4. É assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1 está a mais de 5 casas. Posso colocar o 1. Não posso colocar o 2. Não posso colocar o 0. Não posso colocar o 3. Poderia colocar o 1, o 4 e o 5. 3 opções para essa casa aqui. Ou seja, você já sabe que na tua chamada recursiva, você pode ter que treinar essas 3 opções. Você montou as 3 opções possíveis e escolheu, e você vai chamar a recursão para as 3. Só que você começa com uma delas, você chamou para o 1. Aí você entrou no caminho do 1. Imaginando que tem o 1 aqui, aí você vai ter quais opções para cá? Aí você vai ter a lista de opções. É que nem o algoritmo de empilhar e desempilhar do labirinto. Aí ele vai ver, opa, aqui consegui achar o 3 aqui, eu tenho o 3 e o 4. Ups, não tem ninguém para cá. Então o que é que ele faz? Retorna a recursão. Tu colocou outro número, tentou de novo. Ah, eu consegui colocar, aqui está o 1, aqui está o 4, aqui está o 5, mas quando eu cheguei aqui, não tinha ninguém. Não tem mais nenhuma opção para cá. Desfiz a recursão, coloquei pontinho, desfiz a recursão, coloquei pontinho, desfiz a recursão. Eu tinha chamado para o 1, agora eu vou chamar para o 3, e aí ele avança de novo. E aí assim a gente vai. Monta as opções, chama a recursão. Monta as opções, chama a recursão. Se em algum momento eu conseguir completar todos, retorna true, quebra as recursões e acabou o código. Isso é a mesma coisa do Sudoku. Só que aqui são em duas. É só indo para frente e para trás. Sudoku a gente teria que andar na grade. Vocês conseguiram fazer os outros exercícios de recursão ou não?
Ficar calado não era muito a opção. Só tem duas opções. É sim eu consegui fazer, ou não eu não consegui fazer, ou sim eu consegui fazer uma parte. É tipo assim, o silêncio é o quê? Não fiz nada e estou com vergonha? Então já é o não. O que é a opção? Ora, meu povo, isso daqui é uma dança. Eu vou passando conforme vocês vão dando feedback. Se eu imagino que vocês fizerem tudo, eu vou só enfiando na atividade. Se vocês estão com dificuldade, eu boto o pé no freio, mas tem que ter um feedback para a gente seguir. Qual é o feedback? Dificuldade. Feedback para atrasar uma semana. Eu travei um pouco nas playlists dos especiais. Tudo bem. Então vamos fazer assim. Eu vou deixar a atividade do labirinto, que já tem lá já tem o rascunho como obrigatório, que vai ser a dessa semana, tudo bem? E essa daqui eu vou deixar como opcional. Vai ficar como opcional, tá? Opcional, mas eu vou colocar ela, o que eu acho ela bem legal, eu vou colocar ela como opcional fora de bloco. Então significa que ela não está dentro do limite das atividades de recursão. Se você faz ela, é a atividade extra que vale para a disciplina toda. Ela não está dentro do bloco de recursão. Ok? Tudo bem? Se vocês tiverem gostado e quiserem só por diversão fazer o sudoku, eu até posso colocar o rascunho lá para abstrair da ideia de trabalhar na matriz, porque é exatamente igual à atividade da distância, só que a gente faria o for dentro da matriz, né? For linha, for colunas, mas é exatamente a mesma atividade. Tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, como essa semana só tem uma aula, e tem gente que precisa de prazo para entregar as coisas, porque senão não faz. Hã? São duas. Ai, meu Deus, desculpa. Desculpa. Pô, esse negócio, eu odeio feriado. Você não tem ideia de como eu odeio feriado. Isso dá um nó na minha cabeça que é sem limites. Então, o que é que vocês querem fazer na aula de amanhã? Porque eu não posso progredir com a matéria, porque a outra turma só vai ter uma aula. Então, vocês querem fazer o quê? Ficar em casa não é uma opção. Então, eu vou deixar o tempo, a gente vai passar o tempo de sala só para fazer exercício e vocês colocarem as atividades em dia. Pode ser assim, então? Ok? Então vai ser só fazer exercício, tirar dúvida, não vai ter matéria. Vou deixar aberto para vocês fazerem as atividades. O que é que vai ter, o que é que tem de atividade então para a semana que vem? Vamos olhar para cá. Atividade é o que tem asterisco, tá bom? Então tem as atividades de triângulo, treinando, queimada. Coloquei resto e MDC porque são triviais. Devia até deixar as outras, primo, porque é fácil. Essas três são muito fáceis. Eita, pleura. Então, vai ficar escapando do labirinto como obrigatória. Talvez seja a única que vocês tenham um pouquinho de dificuldade, tá? E fractais, né? E fractais para vocês tentarem fazer aqueles outros fractais. A gente já fez praticamente todos os... Oi. No código, eu preciso deixar todos os... Por exemplo, se eu for fazer na panela, deixar uma função de todos os desenhos lá? Repete. Não, vocês não precisam. Bota só o código e comenta. Porque assim, o fractais, ele não é atividade com teste. Então vocês vão ter que marcar quanto da atividade vocês fizeram. Mesmo que eu tenha feito com vocês aqui em sala os fractais, tentem refazer sozinhos, porque faz parte do processo, tá? Então, vocês vão marcar, olha, atividade dos fractais, eu coloquei aqui como mais, mas eu vou colocar como obrigatória. Hexágonos não tem atividade, é só para a gente ver o algoritmo e entender como é que ele funciona. Então, eu vou tirar a pontuação daqui, tá?
participação. Sim. Registrando, faz o quê? Nas atividades que tiver leitura, se você leu, você marca que fez. Aí você ganha os pontos da leitura. Atividade que é vídeo, se você quiser assistir o vídeo que é opcional, você marca que assistiu e ganha os pontos da atividade. Ok. Estamos acertados assim, então. Semana que vem a gente já sai de recursão e muda de contexto. Então, semana que vem vai ser construção de estrutura de dados. A gente vai fazer a nossa primeira estrutura de dados, que vai ser construir o vetor dinâmico. A gente vai construir o slicer e vai colocar bem uns 20 métodos diferentes. A gente vai fazer append, remove, ordenar, busca, conter. Tudo que é método que tinha na minha imaginação, eu coloquei lá no vetor dinâmico. E a gente vai construir como ele é para ser construído. Vetor dinâmico genérico. Ou seja, a gente vai construir uma estrutura de dados que seria usável, que nós poderíamos utilizar no dia a dia. A vantagem é que o genérico dele é bem simples, a estrutura dele é bem simples. Porém, por que eu estou dizendo isso? Se você chegar na semana que vem já carregando um monte de atrasos das semanas anteriores, aí você vai ficar doido, porque vai ser um monte de conteúdo novo e você com a carrada de conteúdo atrasado. Aí é de lascar. Quantas atividades já estão disponíveis? A gente já tem aí umas 10 para fazer de obrigatórias. São as mesmas que estão lá no README. As mesmas que estão lá e que vão estar marcadas com asterisco, que é do bloco de recursão. Tirando as do bloco de análise, que a gente já viu, né? Manipulação, apagando, princesa e especiais. Tirando as do bloco de FUP, que a gente passou na primeira semana. Ok, meu povo, o semestre vai andando, a gente já está na quarta semana? Na Quarta semana, já foi um mês de aula. Ou seja, já vimos aí 25%, quase 30% do conteúdo. Imaginando que a gente tem 3 meses de conteúdo. Então, a disciplina anda. Vamos atrasar, não. Então, eu vou fazer o seguinte. Até semana que vem, se você entregar, não vai ter dedução de pontos. Senão, eu vou ter que inventar uma forma de dedução de ponto nas atividades. Combinado, sim ou não? Fechado, fechado. Tem monitoria todo dia na hora do almoço. Lá no almoço com